Olá, pessoas lindas do meu coração, como vocês estão? Meu nome é Júlia e sejam muito bem-vindas a mais um devocional. E este é o primeiro vídeo com os nossos equipamentos novos. Agora nós temos um microfone, um tripé maravilhoso, graças a Deus, Senhor. Esse é o segundo episódio de acho que posso chamar série, que estou fazendo aqui no canal sobre uma palavra que o Senhor me entregou específica sobre 1 Coríntios 4, onde Paulo vai estar falando pra gente sobre os tesouros em vasos de barro. Lá o capítulo ele tem muitos ensinamentos que dá para ser aplicado em várias áreas, mas ele acabou me destacando umas coisas específicas. Eu já postei o primeiro vídeo falando sobre vasos improváveis. Tá muito legal o vídeo. Depois de terminar esse, se você não assistiu o outro, vai lá, comenta, curte, compartilha. O vídeo de hoje a gente vai focar em alguns versículos só desse capítulo, falando sobre as pressões revelam o que carregamos. Hoje nós vamos falar sobre as pressões, dificuldades e lutas da vida que vêm, os ataques ou batalhas ou desânimo, sabe, que vem para tentar ou nos parar, nos distrair também do que o Senhor tem para nós e do nosso caminho de crescimento com Ele. Nesse vídeo, gente, eu vou falar um pouco sobre o que o Senhor me ensinou sobre passar por dificuldades, por desânimos, por lutas. Me ensinou essa nova perspectiva de como enxergar elas, como passar por elas, que me trouxe não só muito conforto, mas um nível de maturidade diferente para lidar com esse tipo de situação, e eu acredito que vai ser uma bênção para você também. Então já pega a sua Bíblia, vamos abrir em 1 Coríntios 4, versículo 8 e 9, depois 16 até o 19. Verso 8. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Vamos para o verso 16. Por isso não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Acredito que a primeira coisa que fala nesse versículo sobre sofrer pressões de todos os lados e no contexto de vaso de barro, a gente pode ir lá para Jeremias 18, se eu não me engano, onde Jeremias vai falar como se Deus fosse o oleiro, e que quando o oleiro está moldando o barro, ele faz pressão no barro para que ele tome forma, para que ele tome a forma que ele quiser, para o propósito ao qual ele quer, né, que esse vaso sirva. A primeira coisa que o Senhor me ensinou é que essas pressões, essas dificuldades, elas são para nos moldar, elas são para nos tratar, para curar feridas dentro de nós que a gente nem sabe que existe. E isso é para tudo na vida, né? Eu acho que não é uma coisa tão nova você dizer, mas é muito importante a gente ter a plena consciência e ter isso escrito no nosso coração, sabe? Que essas pressões que o Senhor mesmo às vezes nos entrega, faz em nós, porque nem toda pressão, dificuldade é do inimigo, a maioria dos casos é o Senhor que permite que essas coisas aconteçam para que a gente possa crescer, que a gente escolha confiar nele, para a gente poder tomar forma, para que a gente possa cumprir esse propósito e ficar cada vez mais pronto nessa caminhada com ele. Depois Paulo aqui ele começa a falar que eles tipo assim, eles estão ruins, mas podia estar pior. Tipo isso, uma forma de gratidão e um olhar positivo dessas dificuldades da vida. E foi essa segunda coisa que o Senhor falou muito forte comigo. Ele falou assim, que você pode escolher se alegrar por estar passando por essas dificuldades. Não é uma, tipo, positividade, hiper positividade gospel, sei lá, nem sei se isso existe. Mas não é algo assim, irreal. Vamos ser cristãos maduros para poder entender isso, ok? Escolher nos alegrar, alegrar é uma escolha. A gente escolhe se alegrar. Quando Paulo fala em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre. Sempre, em todo momento. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está dentro de nós, o Senhor mora dentro de nós, nós somos templo dele, e onde o Espírito do Senhor está, a liberdade, onde o Espírito do Senhor está, a abundância de alegria, de amor, de paz. Então nós podemos, mesmo em meio às dificuldades, a gente pode voltar o nosso olhar para aquilo que nos traz esperança, igual fala em Lamentações 3:21. Onde, ao meio daquele caos, daquela guerra, daquelas perdas, Jeremias, depois de escrever esse lamento, esse sofrimento, ele diz, mas eu escolho não focar naquilo de ruim, eu escolho
confiar em Deus, porque é nele que estão as esperanças que se renovam a cada dia. Volto os meus olhos para os montes, para aquilo que tem de bom, porque o Senhor é sempre bom, independente de qualquer circunstância e coisa, ele continua sendo o mesmo. E somente por esse fato, nós devemos continuar adorando ele, agradecendo e permanecendo firmes. E essa é a maior prova de fé que o Senhor nos dá, é nesse cotidiano, no todo dia, onde a gente não vê mudança, onde às vezes a gente vive com o céu nublado, a gente não vê o céu, o sol, quando a gente não escuta Deus, onde a gente vai ler a Bíblia, vai fazer nosso devocional, mas parece que não flui, parece que não tá funcionando, a gente ora e não sente aquele quentinho no coração. É nesses momentos onde o Senhor te chama e pergunta: qual é o tanto que você me ama? Você me ama ao ponto de ficar talvez esse ano inteiro sem que eu te responda? Você continuaria fiel? Você continuaria se alegrando mesmo passando por dificuldades? Você continuaria me servindo aos outros, mesmo quando você está sendo esmagado e pressionado? Porque diz aqui em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que seguem a Ele segundo o seu propósito. Se você decidiu seguir Jesus, decidiu entrar nessa caminhada com Ele, eu espero que você esteja tendo muitas lutas. Porque o próprio Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por um momento, eu tava bem assim, desanimada quanto à escola, devocional, eu não tava escutando a voz de Deus, não tava sentindo o Espírito Santo, não tava fluindo nenhuma palavra. Parecia que eu lia a Bíblia e nada ressaltava os meus olhos, sabe? Indo pra escola, não tinha ninguém. E o Senhor, além de me levar para essa passagem, né, onde diz que Paulo diz para nós não nos desanimarmos, ele também me lembrou de Josué 1:9, né, que Deus, ele encoraja Josué a não desanimar, permanecer firme, ser corajoso e continuar lendo a palavra e continuar escrevendo a palavra da vida nas tábuas do coração, sabe, para que não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. E essa parte do não desanime ficou muito forte no meu coração, porque quando vem aquela neblina, a gente não tem nenhuma visão do caminho pela frente, né? A nossa alma, que ela anseia em ter controle de tudo, em saber o que vem pela frente, ela acaba se desesperando e entrando nesse lugar de medo, onde não tem coragem, não tem força, não tem ânimo para fazer nada. Mas Jesus fala: tem de bom ânimo. O Senhor é o seu Deus. Jesus, ele é o rei que venceu o mundo. Se ele te colocou nesse caminho é porque tem um propósito. Não é para você ficar louco e só rindo na cara das dificuldades, debochando das dificuldades, mas entender de coração, sabe? Que você tá fazendo isso, que você tá lutando, que você vai continuar mesmo sem entender nada, por amor a Cristo. Você vai continuar mesmo nas batalhas, nas dificuldades, porque você acredita que elas são oportunidades para te fazer crescer, porque você acredita que o Senhor é a sua luz, que a palavra, mesmo quando você não entende ela continua curando, ela continua te guiando, mesmo quando você não entende, você continua lendo, lá na frente, quando você precisar de um versículo, quando você precisar de uma palavra, ela vai vir o seu coração e ela vai te renovar por dentro. Aqui no verso 16 diz: ainda que o nosso exterior esteja ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Naqueles dias onde a gente pensa que não vai dar certo, ou às vezes se sente pressionado, esmagado, às vezes você tá sendo muito cobrado, você sabe que você precisa cumprir uma ordem de Deus, mas vem aquele desânimo, você pensa assim: Deus, eu não vou conseguir, eu sou muito fraco pra isso. Tem um versículo que tá no banner do canal, na verdade, que é de 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, que é um versículo tão poderoso, que ele, assim, no momento que eu ainda entendi completamente, sabe, vivendo na carne, o que era a sua graça me basta e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu comentei esse versículo no vídeo anterior. Veio uma esperança no meu coração, que apesar de da gente sentir fraco, o Senhor continua sendo a força do nosso coração, como diz lá em Salmos 73:26, que é justamente nessa fraqueza, nesse lugar onde a gente pensa que não é nada, o Senhor diz: é aí mesmo onde eu posso ser tudo em você. É exatamente nesse lugar onde você não tá vendo o fim e onde você tem a oportunidade de se render completamente e dizer: Senhor, eu não sei como eu vou resolver isso, eu não sei como eu vou falar, eu não sei como que eu vou fazer isso acontecer, mas eu confio que o Senhor tem poder suficiente para poder fazer isso acontecer. E o Senhor tem poder para renovar as minhas forças e que eu vou continuar porque eu confio no seu propósito, porque eu te amo, eu faço isso por amor a você.
quando eu tava estudando esses versículos para poder montar o vídeo, né? Essa palavra pressões, sofremos pressões, né? No verso 8, ressaltou aos meus olhos, como se o Espírito Santo estivesse falando. Vai, continua. Tem uma coisa aí que você precisa lembrar. E eu lembrei do azeite de unção e do vinho, que eles são, tipo, as azeitonas, elas são esmagadas para poder fazer o azeite. As uvas, elas são esmagadas para poder produzir o vinho. Muitas pessoas já fizeram esses exemplos, essas analogias, para falar que, apesar do esmagamento, dessa dificuldade, desse se romper e se entregar, sabe? O que sai de você é unção. O que deve sair de você é unção. Que nos leva à frase do começo do vídeo, né? Que as pressões, elas revelam o que nós carregamos. Quando o Senhor nos envia essas pressões, Ele quer saber o que realmente, Ele está querendo mostrar pra gente quem realmente você é por dentro, e o que realmente você carrega, e o que você está preenchendo dentro de você, em vez dele. Quando uma situação difícil, uma pessoa difícil chega até você, ou uma situação complicada, ou aqueles pequenos estresses, sabe, assim, do dia a dia, eles provam o que sai de você, as suas palavras, as suas ações, elas são provas do que você carrega. Quando essas pressões vêm, apesar, assim, do que você faz, seus devocionais, se você, não sei, tá lá no altar pregando, ou você canta, ou você lidera, não sei o que é por fora, mas por dentro, quando essas dificuldades vêm, quando a porta se fecha, sabe? Quando as perseguições vêm, quando você é esmagado, quando você é quebrado, sabe? Por Deus. O que sai de você? Sai o amor dele, sai misericórdia, sai compaixão, ou não? Sai raiva, sai acusações, sai orgulho, sai seu ego. E eu falo isso porque essa palavra me confrontou demais e ainda fica na minha cabeça ecoando, sabe? Quando acontece alguma coisa de ruim, na hora que eu falo, na hora que eu faço, ou que eu não faço, já vem assim na minha cabeça. É isso que tá saindo de você? Um exemplo aqui, quando você vai espremer uma fruta, uma laranja, o que sai? Laranja, ou seja, só sai aquilo que tá dentro de você. Essas revelações, assim, de mostrar o que realmente tá saindo de você, não são pra te condenar, não são pra te desqualificar, pra mostrar que você não é nada, mas na verdade pra mostrar que você ainda tem muito a aprender, você tem muito ainda a ser curado, a ser transformado por Deus. E é nesse lugar onde a gente encontra a humildade e diz assim, Deus, eu não posso sozinho. Eu não quero mais continuar as minhas próprias forças e eu me permito ser pressionada, ser esmagada de novo para que cada vez mais eu venha ser santa como o Senhor é e cada vez mais venha a chegar mais perto de Ti. E quando o inimigo ele manda dificuldades, sabe, batalhas, lutas para tentar parar a gente, mas a gente já com esse pensamento, com essa consciência de que eu amo ao Senhor, eu faço isso por Ele, e Ele tem um propósito para tudo. Deus é a força do meu coração, que Ele renova as minhas forças. E isso é mais uma prova de fé. Quando nós escolhemos honrar o nome dEle, é a unção de Deus que sai de você. É o perfume dEle que começa a exalar, porque você tá com esse coração certo. Você escolheu olhar para além das nuvens, escolheu olhar além das circunstâncias e com fé dizer, eu confio no Senhor. Mesmo que eu não esteja entendendo, mesmo que seja impossível, mesmo que eu tô desesperado, mesmo que eu estou sofrendo muitas pressões, o Senhor vai me conceder sabedoria, porque o Senhor, Ele dá para quem pede. Quando a gente escolhe honrar o nome dEle, Deus honra quem honra Ele. Não só você vai começar a enxergar, mas as pessoas vão começar a enxergar que, nossa, mesmo diante daquela dificuldade, mesmo quando aquela pessoa gritou com você, te xingou, você respondeu de forma mansa. Você perdoou aquela pessoa, mesmo que você não tinha feito nada errado. Isso é o perfume de Cristo exalando. Uma coisa que o Senhor me destacou também, que Ele falou que tem vezes que o vaso precisa ser quebrado. Não porque ele precisa de conserto, nós todos precisamos, né? Mas esse vaso que você tem de mais precioso precisa ser derramado aos pés de Jesus. Você precisa quebrar esse vaso e dizer, Senhor, eu tô nessa dificuldade, mas mesmo assim eu escolho te entregar o meu melhor, porque eu aprendi na sua palavra que tudo que eu fizer, sejam palavras ou ações, eu devo fazer pra ti. E eu me entrego, Senhor, como um sacrifício vivo. Eu me entrego para que o Senhor possa me usar, me moldar. Isso é o seu óleo, esse perfume sendo derramado aos pés de Jesus. Que nem em Marcos 14:3, que fala sobre o vaso de alabastro, né? Vamos abrir. Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão, leproso. E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de bálsamo e nardo puro, de alto preço.
Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça e os pés de Jesus. E esse versículo, conectando ao tema de hoje, mesmo quando tá muito difícil, nós podemos entregar o nosso melhor ao Senhor. Esse nível de prioridade e o nosso nível de sacrifício revela o quanto nós temos Deus como prioridade. Queria que vocês abrissem em 2 Coríntios 6. Quando eu li esse capítulo pela primeira vez, eu achei muito assim, nada a ver. Falei assim, nossa, Paulo tá falando de umas coisas bem assim, importantes, mas ele deve estar meio da cabeça. É mais sobre entender português. Ele começou uma frase, mas parece que não terminou ela. Mas aí, lendo mais algumas vezes, o Senhor abriu os meus olhos e falou assim, é disso que ele tá falando. Eu falei, entendi. Eu vou mostrar pra vocês agora que eu não tinha entendido. Eu vou ler do verso 3 até o 10, ok? Não damos motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja achado em falta. Antes, em tudo nos recomendamos como servos de Deus, em muita perseverança, em tribulações, em dificuldades, em angústias, em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejuns, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, sendo, porém, verdadeiros, como desconhecidos, porém sendo bem conhecidos, como quem está morrendo, mas de fato vivendo, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. No começo, quando eu li a primeira vez, eu entendi assim, no verso 4, assim, ó, antes em tudo, nos recomendamos como servos de Deus. Eu achava que ele estava falando assim, que nós, como servos de Deus, nós temos que fazer em muita perseverança, temos que fazer isso. Mas na verdade, não é isso. Ele está dizendo que em todas essas situações, nós devemos ser servos de Deus. Que em todas essas situações, nós devemos ser cooperadores de Deus. Embaixadores de Cristo. Servos de Deus. Que é um nível que parece óbvio, mas tão profundo do que a gente está falando hoje. Porque na supremacia de Jesus Cristo, ele escolheu ser servo. E nós, como feitos à imagem e semelhança de Deus, nós devemos ser semelhantes a Cristo. Nós devemos ser servos, em primeiro lugar. Quando a gente entende de coração o que é ser servo do Senhor, que a gente faz isso porque o Senhor nos amou tanto, mas tanto que servir Ele ainda é pouco e viver para Ele ainda é pouco. E cada vez quando esse amor, a graça dele vai se abundando, a gente vai achando esse lugar de suficiência na graça dele, a gente encontra prazer em sermos servos de Deus. Ou seja, em todas as tribulações, pressões, dificuldades, nós temos esse coração de servo, coração de adoradores, que fazem isso por Cristo, entendendo que nós somos pecadores, mas que fomos salvos pela graça, salvos pelo sacrifício de Jesus. E apesar de sofrermos pressões por todos os lados, não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque a graça de Deus, ela é suficiente para nós. E isso deve ser mais do que suficiente para nós, para entender essa glória futura, que tem um propósito maior e que isso é para Cristo, que tudo que eu fizer, seja para as ações, sejam para o Senhor, e que isso nos deve trazer prazer. Por isso, nós devemos escolher nos alegrar nele, encontrar esse contentamento em servir ele. E a cada dia, degrau por degrau, vai ter um momento onde a chavinha do nosso coração vai virar, sabe? Por fé, a gente vai ter essa esperança, essa alegria que cresce no coração, dizendo: eu posso estar passando por dificuldades, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. Essa batalha que eu tô tendo agora é do Senhor. Eu entrego ela pra Ele, porque o Senhor vai me dar vitória, porque não sou mais que vencedor. E que, apesar de estar passando por pressões, que vai sair de mim, não vai sair nada menos que Cristo, que é o nosso alvo. Aqui nós devemos continuar todos os dias, caminhando, correndo em direção a Ele, sofrendo. E é como treinar músculo, sabe? A gente tem que treinar todo dia e vai doendo. Mas vai ter uma hora onde a gente vai ficar mais forte. E é essa alegria que o Paulo encontra quando ele diz que em 2 Coríntios 12, versículo 10, por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte, porque quando essas lutas vêm,
Eu acredito que é nesse lugar, nesse vale onde o Senhor pode se manifestar e onde eu posso encontrar Ele, no mais puro e verdadeiro lugar, onde eu posso me render, estar verdadeiramente atenta, sabe, ao chamado dele e atenta à direção dele. Porque a pressão, ela é só um processo que todos nós devemos passar, e que quando a gente encontra esse lugar, essa perspectiva de prazer em servir ao Senhor, não é que fica mais fácil, a gente continua sentindo as dores, porque nós somos sacrifícios vivos, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele supre, sabe? Ele é abundante e vale mais do que os sofrimentos que a gente tá passando agora. E eu espero muito que, através dessa palavra, o Senhor tenha tocado o seu coração, que você conseguiu compreender totalmente o que é viver para o Senhor, e que essas dificuldades que você está passando, você possa olhar para elas com novos olhos, que o Senhor abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, para que você possa ver e ouvir aquilo que o Senhor está querendo dizer para você, os sinais dele, as maravilhas e a bondade dele. Porque em todo momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, a gente pode ver a bondade de Deus. Somente por você ter acordado hoje já é uma bênção maravilhosa. Porque todas as manhãs as misericórdias de Deus são renovadas, sabe? As graças de Deus, elas são abundantes, e que elas podem nos trazer um novo olhar sobre a vida, um novo ensinamento, um novo dia, novas forças, que vão nos permitir, nos trazer forças para perseverar e para crescer cada dia mais na fé. Acredito que esse seja o fim deste episódio. Se você chegou até o fim, eu queria pedir para você, se você gostou desse devocional, desse estudo bíblico, você deixar o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo, que você gosta de estudar a palavra do Senhor, e vai recomendar mais vídeos assim para você, não só do meu canal, mas de outros canais que tenho certeza que vão abençoar a sua vida e vão te edificar. Também queria pedir para você se inscrever no canal, fazer parte do canal, para também você não perder os novos vídeos, os novos devocionais que eu vou postando por aqui. E também já comenta aqui embaixo, gente, o seu testemunho, o que o Senhor mais falou com você aqui nesse vídeo. Se o Senhor tocou no seu coração, compartilha esse vídeo com uma pessoa que você sabe que precisa escutar essa palavra, também precisa renovar essa força e entender mais sobre a palavra de Deus. Vamos compartilhar a vida de Deus aqui na internet, no YouTube, em todo lugar, ok? Um beijo, que vocês sejam uma bênção, tenham uma semana abençoada, e eu amo muito vocês. Tchau!